Então, gente, dando sequência aqui, tá? A aula de neoconstitucionalismo. Seguindo a aula aqui, concurso em foco. E vamos que vamos. Dos fatos. Do caso aqui de versus William Marlborough, né? Versus Madison. Então vamos ver aqui os fatos. William Marlborough, ele foi indicado para um cargo de juiz de paz no último dia do mandato do presidente John Adams. A indicação foi aprovada pelo Senado. Só que o documento não chegou a tempo. Então, ó, foi indicado para o cargo de juiz no último dia do mandato do então presidente John Adams. A indicação foi aprovada pelo Senado, mas o documento que lhe garantia a posse do cargo não foi entregue a tempo. O novo presidente, Thomas Jefferson, entendeu que a indicação ao cargo era nula, porque o prazo havia expirado, decidindo assim não entregar a commission, que é o documento que garantia a posse do cargo do juiz Marbury. Inconformado, Marbury implementou um mandado de segurança. Conformado com a decisão, o que o juiz fez? Implementou um mandado de segurança da Suprema Corte para obrigar James Madison, o novo secretário de Estado, a entregar a sua commission. O que foi feito? O juiz de paz, William Marbury, foi indicado pelo presidente no último dia do seu mandato ao cargo, né? E o Senado aprovou tudo mais, só que não chegou a tempo. O último dia do presidente, tudo mais, deu tempo para entregar o documento, tal de commission. O novo presidente Thomas Jefferson entendeu que a indicação ao cargo era nula, porque havia expirado ali o prazo ali daquele mandato do presidente John Adams, deixando assim de entregar a commission, o tal documento. Inconformado, o juiz Marbury impetrou um mandado de segurança na Suprema Corte para obrigar James Madison, o novo secretário de Estado, a entregar o tal do commission, o documento. Mas há controvérsia. A Suprema Corte dos Estados Unidos possui poucas competências originárias, de modo que a maior parte das ações são julgadas em grau de recurso. A Constituição previa que ela teria competência originária para julgar casos que afetam embaixadores, outros ministros e cônsules. Além desses, somente nos casos em que o Estado fosse parte. Então tinha um critério para a Suprema Corte ali poder julgar os casos. Julgava os casos em grau de recurso, nas ações julgadas em grau de recurso, e a competência originária da Suprema Corte dos Estados Unidos era julgar casos que afetassem embaixadores, outros ministros, os cônsules, e em casos que somente o Estado fosse parte. De acordo com a Constituição, Marbury, o juiz de paz, não poderia ter iniciado uma ação direta na Suprema Corte. A Suprema Corte não poderia julgar essa causa. Ocorre que uma lei autorizava a impetrar mandado de segurança diretamente na Suprema Corte. Então tinha uma lei que autorizava impetrar o mandado de segurança direto na Suprema Corte. Assim, a principal controvérsia enfrentada pela Suprema Corte foi o conflito entre uma lei federal e um dispositivo constitucional. O julgamento. O juiz John Marshall chegou às seguintes conclusões em paráfrase. Os poderes da legislatura foram definidos e limitados, para que não sejam confundidos ou esquecidos. Estão escritos. Qual seria o propósito de limitá-los se tais leis pudessem ser transpostos? Não haveria distinção entre governos limitados e poderes ilimitados. Não há meio termo. Ou a Constituição é superior, imutável pelas vias ordinárias, ou esta no mesmo patamar de legislações ordinárias.
o texto da Constituição dos Estados Unidos, supostamente de todas as constituições escritas, confirma e reforça o princípio de que uma lei incompatível com a Constituição é o quê? Nula. Os poderes das cortes são, portanto, limitados por este documento. Uma repercussão, que teve. A Suprema Corte concluiu que a competência para julgar aquele mandado de segurança foi outorgada por uma lei inconstitucional. Então, o que concluiu? Que a competência para julgar aquele mandado de segurança, que uma lei dava esse poder para uma pessoa entrar com mandado de segurança na Suprema Corte, ela foi outorgada que é uma lei inconstitucional. Desde então, o caso Marbury versus Madison é celebrado como um importante precedente de judicial review, ou o controle repressivo de constitucionalidade. Então aqui nasceu o controle repressivo de constitucionalidade. O caso Marbury versus Madison. Novellino aponta as inovações e principais características do constitucionalismo americano. Segundo Marcelo Novellino, as principais características do constitucionalismo americano são a criação da primeira Constituição escrita e dotada de rigidez, ideia de supremacia da Constituição, a instituição do controle judicial de constitucionalidade e a forma federativa de Estado. Então, segundo Marcelo Novellino, aponta algumas características aí da Constituição americana, do constitucionalismo americano, Vamos ver? Nessa primeira página aqui, temos aqui a primeira página, aqui, 4 delas, Mas na segunda página aqui, temos mais. Vamos ver essas daqui. Criação da primeira Constituição escrita e rígida. Supremacia da Constituição. A instituição do controle judicial de constitucionalidade e a forma federativa de Estado. Então, nós temos aqui em primeira parte essas 4 características do constitucionalismo americano, segundo Marcelo Novellino. A criação da primeira Constituição escrita e rígida, a supremacia da Constituição, a instituição do controle judicial de constitucionalidade e a forma federativa de Estado. O sistema presidencialista, a forma republicana de governo, o regime político democrático, a rígida separação de poderes e o equilíbrio entre eles, o fortalecimento do poder judiciário e a declaração de direitos da pessoa humana. Olha que lindo, gente. O sistema presidencialista, segundo a Constituição americana, a forma republicana de governo, república do povo, um regime político-democrático, ou seja, a participação do povo na política ali por seus representantes eleitos, a rígida separação e o equilíbrio entre os poderes. Então, a rígida separação dos poderes e seu equilíbrio. O fortalecimento de quem? Do poder judiciário. Fortalecimento do poder judiciário. E a declaração de direitos da pessoa humana. São as características da Constituição americana. Criação da primeira Constituição escrita e rígida, supremacia da Constituição, instituição do controle judicial de constitucionalidade, a forma federativa de Estado, o sistema presidencialista, a forma republicana de governo, o regime político democrático, a rígida separação de poderes e o seu equilíbrio, o fortalecimento do poder judiciário e a declaração de direitos da pessoa humana. Seguindo, as etapas francesas e americana constituem o chamado constitucionalismo clássico. Informação importante. As etapas francesas e americanas constituem o chamado
constitucionalismo clássico. Então, o constitucionalismo clássico, aí as etapas se deu aonde? Com as constituições francesas e americanas, o constitucionalismo clássico, influenciados por pensadores iluministas e pelas revoluções do século XVIII. Surgem as primeiras constituições, que algumas características: escritas, rígidas, dotada de supremacia em relação a outras normas jurídicas, orientadas por princípios decorrentes de conhecimentos teóricos científicos, segundo Marcelo Novelino. Então surgem as primeiras constituições, escrita, rígida, dotada de supremacia em relação às outras normas jurídicas e orientadas pelos princípios decorrentes de um conhecimento técnico-científico. Primeira dimensão de direitos são os direitos de cunho individual. A primeira dimensão dos direitos são os direitos de cunho individual. As liberdades exercidas contra o Estado. Lembra lá? Limite do poder estatal. Exigências de não interferência do Estado e de participação política. Direitos de cunho individual são os direitos de primeira dimensão. Cunho individual, liberdades exercidas contra o Estado, a exigência de não interferência do Estado e de participação política. Então vamos rever aqui. De acordo com as etapas francesas e americanas, constitui o chamado constitucionalismo clássico, que foi influenciado por alguns pensadores iluministas e pelas revoluções. Surgem as primeiras constituições, que têm com algumas características ser escrita, rígida, dotada de supremacia em relação às outras normas jurídicas e orientadas por princípios decorrentes de conhecimento técnico-científico. As primeiras dimensões de direitos são de direito de cunho individual, a liberdade exercida contra o Estado, a exigência de não interferência do poder estatal e a participação política. O constitucionalismo liberal burguês. A proteção dos direitos fundamentais dependia da limitação do poder dos Estados. Direito de primeira dimensão. A proteção dos direitos fundamentais dependia do quê? Da limitação do poder estatal. Então, ó, a proteção dos direitos fundamentais, ela dependia de quê? Da limitação do poder estatal. Direito de primeira dimensão. A proteção dos direitos fundamentais dependia da limitação do poder estatal. De primeira dimensão esse direito. O Estado é visto como adversário e como algo que deve ser o quê? Limitado, em prol da liberdade individual. Então, para ter um direito individual, tem que se limitar o poder estatal. Separação de poderes e defesa de um Estado mínimo. Ter a separação de poderes e a defesa de um Estado mínimo. As liberdades e garantias que não eram efetivas para as parcelas de menos abastadas da sociedade, com um poder econômico bem menor. Então, as liberdades e as garantias que não eram efetivas para as parcelas daquelas pessoas com poder aquisitivo bem menor. Então, revendo aqui. Constitucionalismo liberal burguês. A proteção dos direitos fundamentais depende de quê? Da limitação do poder estatal. Direito de primeira dimensão. O Estado é visto como adversário. E algo que deve ser o quê? Ter limite, deve ser limitado, em prol da liberdade individual. Separação de poderes e uma defesa mínima do Estado. Deve-se ter também a separação dos poderes, assim como seu equilíbrio, e a defesa mínima do Estado. Liberdades e garantias que não eram efetivas para as parcelas o quê? Menores daquela sociedade. Seguindo. O constitucionalismo social. O que diz ele? Crise do Estado liberal. O constitucionalismo social teve uma crise do Estado liberal e foi uma transição do século XIX para o século XX. A constituição do socialismo utópico e científico e da doutrina social da Igreja Católica. Uma contribuição do socialismo utópico e científico e da doutrina social da Católica. Uma progressiva extensão do voto até o sufrágio universal. Uma possível democratização da política.
busca da superação do antagonismo existente entre a igualdade política e a desigualdade social. Então, o constitucionalismo social teve algumas características. A crise do Estado liberal, a transição do constitucionalismo social se deu no século XIX para o século XX. Então, todas as constituições do século XX têm base de cunho social. Uma constituição, um socialismo utópico e científico. Uma progressiva extensão do voto até o sufrágio universal, que é uma possível democratização da política. Então, a política teve ali a sua democratização. A busca da superação do antagonismo existente entre a igualdade política e a desigualdade social. Igualdade política e a desigualdade social. O Estado passa a incorporar funções ligadas à prestação de serviços públicos e a interferir na economia, regulando o mercado. Uma Constituição mexicana de 1917, a primeira a incluir direitos trabalhistas ao lado dos direitos fundamentais, os direitos sociais. A Constituição de Weimar, uma democracia social, consagra os direitos econômicos e sociais. Então, voltando aqui, o Estado passa a incorporar umas funções ligadas à prestação de serviços políticos e a interferir na economia, regulando o quê? O mercado. A Constituição mexicana foi a primeira a incluir os direitos trabalhistas. Então, a primeira Constituição a incluir os direitos trabalhistas foi a Constituição mexicana. Ela foi a primeira Constituição a incluir os direitos trabalhistas, ao lado dos direitos fundamentais, dando-se início aos direitos sociais. Então, a Constituição mexicana foi a primeira a incluir direitos trabalhistas juntamente com os direitos fundamentais, dando início aos direitos sociais. E a Constituição de Weimar, no qual se originou a Constituição de 1934, aqui nossa. A democracia social consagra direitos econômicos e sociais. De acordo com a Constituição de Weimar, consagra direitos econômicos e sociais. Geralmente, o constitucionalismo social é percebido pela incorporação constitucional de valores do Estado social. São constituições que, além de tratar da estrutura do Estado e de direitos individuais, interferem na disciplina de temas como economia, relação de trabalho e a família. Protegem direitos de segunda dimensão. Então, voltando aqui. Então, geralmente, o constitucionalismo social ele é percebido pela incorporação constitucional de quê? De valores do Estado social. O constitucionalismo social ele é percebido por quê? Pela incorporação dos valores do Estado social, pela incorporação constitucional dos valores do Estado social. São constituições que tratam da estrutura do Estado e de direitos individuais. Tratam da estrutura do Estado, de direitos individuais e interferem na disciplina de temas como economia, relações de trabalho e da família. Protegem direitos de segunda dimensão, que são os direitos sociais. Os direitos de segunda dimensão. Sarmento explica que o constitucionalismo social não renega os elementos positivos do liberalismo, a sua preocupação com os direitos individuais e com a limitação do poder, mas antes pugna por conciliá-los com a busca da justiça social e do bem-estar coletivo. Então, segundo Sarmento, o constitucionalismo social ele não renega os elementos positivos do liberalismo. Os elementos positivos do liberalismo. A sua preocupação é com o quê? Com os direitos individuais e com a limitação do poder. Então, o constitucionalismo social ele não está aqui renegando os elementos positivos do liberalismo, mas a preocupação dele é com quem? Com os direitos individuais e a limitação do poder estatal. Mas antes pugna, por quê? Por conciliá-los com a busca da justiça social, do bem-estar coletivo. Antes, ele tenta conciliar com a busca da justiça social e com o bem-estar coletivo. Ele implica a adoção de perspectiva que enriquece o ideário constitucionalista,
tornando mais inclusivo e sensível às condições concretas de vida do ser humano, no afã de levar as suas promessas de liberdade e dignidade também para os setores desprivilegiados da sociedade. Então, ele implica na adoção de perspectiva que enriquece o ideário constitucionalista, tornando mais inclusivo e sensível às condições concretas da vida do ser humano, no afã de levar as suas promessas de liberdade e dignidade também para os setores desprivilegiados da sociedade. Surge o controle de constitucionalidade concentrado. O Tribunal Constitucional ele é incorporado à Constituição Austríaca de 1920. Surge o controle de constitucionalidade concentrado. O Tribunal Constitucional ele é incorporado à Constituição Austríaca de 1920. Marcelo Novellino explica que, em geral, as experiências constitucionais europeias ocorridas no período consideram as disposições contidas nas declarações de direitos desprovidos de normatividade não sendo admitida na prática judicial, sua invocação como norma de decisão de litígios e muito menos como parâmetro para a declaração de inconstitucionalidade de leis. Então, Marcelo Novellino explica aqui: as experiências constitucionais europeias ocorridas no período consideram as disposições contidas nas declarações de direitos desprovidas de normatividade, não sendo admitida na prática judicial sua invocação como norma de decisão de litígios, muito menos como parâmetro para a declaração de inconstitucionalidade de leis. Então, muito menos como parâmetro para a declaração de inconstitucionalidade de leis. As experiências constitucionais europeias ocorridas no período consideram as disposições contidas nas declarações de direito desprovidas de normatividade, não sendo admitida na prática judicial sua invocação como norma de decisão de litígios. Por não ser considerado um potencial inimigo dos direitos, o parlamento não fica normativamente vinculado às declarações de direitos, tratadas como diretrizes ideais ou exortações morais ao legislador. O caráter vinculante de um preceito consagrado nas declarações de direitos só é alcançado mediante a sua regulamentação por lei, segundo Marcelo Novellino. Então, por não ser considerado um potencial inimigo dos direitos, o parlamento ele não fica normativamente vinculado às declarações de direitos. Então, o parlamento ele não é um perigo potencial, não é um potencial inimigo dos direitos. Não fica normativamente vinculado às declarações de direitos, tratada como diretrizes ideais ou as exortações morais ao legislador. O caráter vinculante de um preceito consagrado nas declarações de direitos só é alcançado mediante a sua regulamentação por lei. Então, o caráter vinculante de um preceito consagrado nas declarações de direitos só é alcançado mediante o quê? Regulamentação por lei. Então, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.